Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Como é que foi a noite de Natal de vocês? Foi legal? Comeram bem? Não comeram demais não, né? Quero desejar mais uma vez Feliz Natal a todos. Que vocês tenham também nesse dia 25 um dia muito agradável. Que vocês possam aproveitar aí com a família. Se você já estiver vendo esse vídeo depois do almoço, ótimo também. Continua valendo Feliz Natal. Então, estou aqui mandando o meu desejo de Feliz Natal e que vocês tenham aproveitado bastante. Estou chegando aqui para um videozinho gravado, né? Para a gente poder também ter aquele nosso descanso. Ontem fiz uma live em que eu repercuti bastante as falas do BAP naquela live lá, histórica da Flamengo TV, na última terça-feira, dia 23, à noite, em que o BAP mostrou os resultados desse primeiro ano de gestão dele. Falou bastante, falou por mais de 1h30 ali, né? E a fala dele sobre a base me chamou muito a atenção. Quero compartilhar aqui com vocês essa fala dele. Vamos assistir aqui juntos. Eventualmente, eu acho que eu vou até pausar aqui para reagir, para falar uma coisa ou outra, tá? E depois quero falar também sobre essa geração 2007, que não é exatamente a que ele se referiu na fala. Vocês vão entender, vocês vão entender. Vamos assistir aqui primeiro o BAP falando. Ó, não esquece do like aqui no vídeo não, tá? Deixa o teu like, se inscreve no canal, porque a gente está aí muito próximo dos 40 mil. Fica o pedido do like e também da inscrição, que é muito importante, porque se a gente já bateu 40, enquanto você está assistindo esse vídeo, a gente vai olhar agora para os 41, 42, 43, 44, 45, 50. Então, continue se inscrevendo nesse canal, que é muito importante. Se puder também, comenta, compartilha e hypa aqui o conteúdo. Então, vamos soltar aqui a fala do BAP sobre a base, tá? Vamos lá. Enfim, a gente reorganizou a base. A base do Flamengo vai passar por um período de seca. Esse ano não foi um ano brilhante, a gente não espera um ano brilhante em 26. Interessante ele falar sobre isso, né? Porque o Flamengo foi campeão mundial, foi campeão da Libertadores também, sub-20. Mas o segundo semestre, em termos de resultado, não foi tão bom. O Flamengo caiu no Brasileirão, caiu na Copa do Brasil, caiu no Carioca também. Em termos de resultados, não foi tão bom. E ele vai falar agora ali sobre a reformulação, né? Sobre muitos garotos que acabaram deixando o clube. E até aqueles mais famosos saíram, né? Ele não fala aqui, mas é importante a gente citar, né? O Matheus Gonçalves já estava ali no time principal, quando é vendido, mas também de vez em quando descia, né? Mas o Lohan estava lá no sub-20, foi negociado. O Flamengo também se desfez do Schola, do ponto de esquerda, nigeriano. Então, houve uma reformulação ali. O Felipe Tereza também, né? Acabou indo parar no Palmeiras, fez o gol do Campeonato Mundial 2024 do Flamengo no Maracanã. Então, assim, está de fato havendo uma reformulação. E, enfim, vamos ver aqui o BAP falar mais um pouquinho. Mas 27 a gente vem voando baixo. Nós estamos apostando todas as fichas em alguns garotos de 15 e 16 anos. Nós tínhamos 404 garotos quando chegamos aqui. Hoje temos 260. Interessante, né? Porque realmente fica uma coisa que, quando você olha e fala, pô, tá mandando os garotos embora, sacanagem e tal, mas, cara, às vezes você tem que prezar pela qualidade, não pela quantidade, né? Tem muita gente na categoria de base, fica até mais difícil de você gerenciar, de você conseguir olhar para isso com mais carinho, né? Então, às vezes, menos é mais, né? Foram mais de 270 garotos embora, entraram 8 ou 10. Nós estamos contratando pontualmente garotos de 16 a 17 anos que nós acreditamos que possam estourar. Isso também é algo muito importante, né? Porque essa contratação na base é algo que acontece muito pelo mundo inteiro. E o Flamengo, como tem muito dinheiro, como é um clube muito poderoso financeiramente, ele pode fazer isso. Ele pode contratar esses garotos aí que custam 500 mil, 1 milhão, custa pouquinho, traz para a base, investe nesses garotos, você vê muito potencial. O Flamengo hoje tem departamento de scout ali que pode avaliar isso muito bem também. Se traz esses garotos e investe nessa turma, você pode vender um garoto desse que você comprou por 500 mil, por 1 milhão, por muito mais. Vamos ver que o BAP vai falar um pouquinho mais sobre isso também aqui, vai até falar sobre essa questão também. Então, tem alguns garotos que vocês não conhecem, que a gente tem comprado passe por 1, 2 milhões de reais, que não é muito dinheiro. A ideia é você comprar 8, 10 garotos desses para posições que a gente precisa no time profissional e que tem carência no mercado. E é um conceito de banqueiro de investimento. Você compra 10 garotos desses, se um estourar, pagou por todos os outros. É meio que isso mesmo, né? É mesmo que você vende um garoto por 10 milhões de euros, por exemplo, não precisa nem ser por 50, 40, 30, 50. Vendeu por 10 milhões de euros, pagou todo mundo que você comprou ali, cada um por 2 milhões de reais que fosse, 10 garotos, 20 milhões de reais. Vendeu um por 10 milhões de euros, deu e sobrou, né? Alinhados ao DNA do Flamengo, o foco é no talento. Uma das coisas que nós estamos mudando é que a gente tinha uma prioridade por garotos grandes,
forte. Então, o que acontece? O cara, quando tem um palmo mais do que o outro, quando tem 13, 15 anos de idade, a força física se impõe e ele ganha os torneios de 13, 15 anos. Quando chega lá na frente, ele não necessariamente vai jogar. Então, nós estamos, como Barcelona, com o conceito do La Masia, investindo na parte técnica. Por quê? Porque a gente acha que o resto a gente tem condição de ensinar aos atletas. Eu cheguei a trabalhar, como alguns de vocês sabem, a maioria de vocês sabe, eu cheguei a trabalhar com consultoria tática, prestei consultoria individual para alguns atletas de base. E presenciei ali nesse tempo negociações de jogadores sub-20 para clubes maiores. Não vou dizer aqui nome de clube, acho que não faz sentido, mas tinha um jogador que eu prestei consultoria, muito bom jogador, jogava de lateral esquerdo, de zagueiro também, mas era um pouco baixo. Tinha 82, 84, assim. Então é um pouco baixo para zagueiro. Mas era um canhoto que dava passe, que quebrava a linha, jogava de lateral também, muito bom jogador. E com alguns detalhezinhos que você percebe que o cara tem um teto alto, de perfilamento corporal, entendimento, gestão da desvantagem, sim, enfim, uma série de coisas muito interessantes. Engraçado que o empresário desse atleta, que a gente tinha essa parceria, né? Eu prestava consultoria tática para o empresário também, né? Quem me pagava pelo serviço era o empresário, né? A gente conversava muito e ele falou: Rafa, eu não vou nem oferecer esse jogador para esse clube, porque vai pegar mal para mim oferecer um jogador baixo para esse clube. Eu me queimo com eles. Olha só que loucura. O empresário não pode oferecer um jogador baixo para aquele determinado clube, porque aquele determinado clube só quer zagueiro de mais de 1,90 m. Senão, nem me traz aqui. Se me trouxer, vai se queimar. Olha como é que as coisas funcionam no futebol brasileiro. Então, essa declaração aqui do BAP é muito legal. Muito legal mesmo. Muito importante ele falar sobre isso. E, claro, que é mais legal ainda ele falar que está se espelhando em La Masia, em Barcelona. Ah, mas é baba-ovo de europeu. Gente, nada disso, cara. Assim, a gente tem que pegar o que dá certo e se espelhar. É assim no mundo, desde que o mundo é mundo, desde sempre. Não só no esporte, não só no futebol, na vida. Você pega um case de sucesso, você usa aquilo como referência para você e depois você se adapta à sua própria realidade. Vai colocando ali as suas características. No caso ali do Flamengo, você vai se adaptar à realidade do futebol brasileiro, que é diferente. Né? Mas ter La Masia, que é um grande celeiro de craques, né, lá em Barcelona, como referência, é espetacular. Eu acho isso uma ótima notícia, tá? Uma notícia maravilhosa. Aliás, falando em ótima notícia, eu também tenho uma ótima notícia para vocês. Quer dizer para vocês que o quadro aqui, ó, do Tetracampeonato da Libertadores continua com o cupom falando 5% com desconto, tá? Então você vai comprar o seu quadro com a escalação do Tetra da Libertadores, tá? Com 5% de desconto usando o cupom falando 5%. Rafa, como é que eu faço para comprar? Link está aqui na descrição do vídeo, também do primeiro comentário fixado. Já clica lá, já faz a sua compra e coloca o cupom falando 5% para ter 5% de desconto. Vale a pena, hein? Material de qualidade, tem no tamanho A4, A3, A2. Muito bom material, então garanta o seu. Eu quero aproveitar esse gancho que a gente está falando aqui de base também, para falar um pouquinho com vocês sobre a geração 2007, que é uma geração que eu acredito muito que pode dar bons frutos. Quando o BAP fala ali sobre um ano de 2026 não tão bom, até entendo o que ele quer dizer, né? Está sendo feito um trabalho a médio prazo para em 27 estourar. Beleza, ele está falando de jogadores mais jovens também, que vão chegar no sub-20 em 27. Eu quero aproveitar esse gancho para falar com vocês sobre a geração 2007 do Flamengo, que é muito boa. Eu já falei aqui rapidamente com vocês sobre isso em alguns momentos, e eu já fiz vídeos sobre todos esses caras aqui no canal. Então eu quero convidar vocês a assistirem todos esses vídeos aqui que eu fiz majoritariamente na reta final do ano passado, 24, e no iniciozinho de 25 também. Eu estou falando do Douglas Telles, o ponta-direita que vocês conheceram melhor esse ano. Ele entrou lá na partida contra o Sport, fez um gol, jogou também contra o Mirassol na última rodada, também fez gol de novo. É um ponta que eu destaquei bastante quando eu fiz o vídeo, né? Que ele é um ponta que entra muito bem na área, invade muito bem a área quando a jogada acontece do lado oposto. Então, tem muito esse senso, esse entendimento de invadir a área e chegar finalizando. Finaliza bem, jogador de muito bom drible também, muito boa relação com bola, é habilidoso pra caramba, tem um bom domínio também, domina muito bem a bola, importantíssimo no futebol de hoje, você tem um bom domínio, tá? Então, o Douglas é um jogador que eu projeto que pode ser que tenha um ótimo futuro, né? A gente tem que ser muito cuidadoso quando a gente fala de atleta de base, porque potencial a gente vê
mas tem muita coisa para acontecer no meio do caminho. Tem muito jogador muito talentoso que acaba não vingando. A gente torce para que todos esses do Flamengo vinguem, mas o normal é que um ou outro fique pelo caminho. Então, a tendência é que o Douglas tenha, assim, uma carreira muito legal, que realmente consiga alçar voos assim, bem grandes, tá? Muito talentoso. Tem também o Joshua, que também foi outro que fez gol na sua estreia, né? Contra o Botafogo da Paraíba esse ano, lá fez o gol da vitória do Flamengo no jogo de ida lá contra o Botafogo da Paraíba. É um jogador que já vinha se destacando também na base, porque é um meia atacante, um 10, que faz um segundo atacante também, que faz gol, mete gol, tem senso de faro de gol, tem senso de entrada na área, tem assim muita capacidade de finalizar. É um jogador muito interessante, também com potencial muito bom. Também acho o Josh um cara que pode aparecer muito bem. Aí vocês já conhecem ele também, fazendo gol estreia de profissional, né? Tem também o Pablo Lúcio, que muita gente fala sobre o Pablo também, muito talentoso. Ele teve alguns problemas de lesão em 2025. O Joshua também teve um pouquinho, isso atrapalhou um pouquinho. E o Pablo Lúcio também teve ali alguns momentos de lesão, isso, óbvio que sempre atrapalha, né? Muito talentoso, habilidade impressionante do Pablo, né? Vocês estão percebendo que enquanto eu estou falando, estão aparecendo imagens aqui para poder ficar dinâmica aqui para vocês a análise, né? Dribla muito bem o Pablo, chama muita atenção a capacidade desse cara de driblar. Ele é um cara muito acima da média, relação com bola assim absurda, né? Tecnicamente, habilidade muito, muito habilidoso. Falta um pouquinho para mim para o Pablo em termos defensivos, né? Porque ele é um 8, ele é um segundo volante, mas eu acho que mesmo para segundo volante ele ainda tem que marcar um pouquinho mais. Falta um pouquinho de senso de urgência em alguns momentos, e às vezes prende um pouquinho demais a bola, aquela bola que ele perdeu lá contra o Mirassol, né? Embora tenha sido falta, muita gente falando que foi falta, eu tenho minhas dúvidas, mas prendeu um pouquinho demais a bola, perde a bola, e o Flamengo acaba tomando gol. Então o Pablo Lúcio é muito talentoso, tem alguns ajustes para fazer, essa parte defensiva especialmente, tem que ser um pouquinho mais presente no jogo dele, ou então vai ter que adiantar ele, mas eu já não vejo ele jogando como um 10. No entrelinhas de costas, não acho que seja dele, tá? Tem também o Lucas Vieira. O Lucas Vieira também apareceu no profissional nessa partida aí contra o Mirassol. Muito legal ter visto o Lucas estreando. É um jogador que eu gosto muito, de muita capacidade de conduzir, muita coragem para jogar. Tá? Eu gosto muito desse jogador. Tá? Eu não conhecia, fui fazer o vídeo sobre ele. Não lembro agora se eu fiz o vídeo sobre ele no final de 2024 ou se foi no início de janeiro desse ano, mas enfim, gosto muito do Lucas, tá? Muita capacidade de controlar o meio-campo, ótimo jogador, também me agrada demais. Outro que eu vejo também um teto muito interessante é, sim, ele, João Vitor. Não seja aquele torcedor emocionado que quer botar um rótulo de bagre no jogador, porque ele não foi bem em 2, 3 jogos. O João Vitor entrou ali numa baita de uma gelada, de uma fria, tendo que jogar no time profissional, jogos decisivos, de um peso muito grande contra o Sport, contra o Fluminense, né? No time ali semi-reserva do Flamengo, em 2 dias que o Royal também estava muito mal, né? Especialmente contra o Sport, que o Royal estava em campo, contra o Fluminense também, eu acho, né? O Varela também estava na seleção uruguaia. Agora eu não lembro, mas enfim, contra o Sport especificamente, o Royal não estava ajudando nada o garoto, né? Muito mal, né? O próprio Rossi também completou ali a besteira que o João iniciou contra o Fluminense, que ele recua mal, mas o Rossi, né, completa a cagada, né? João Vitor é muito bom jogador, sim, tá? Tem um teto muito alto, sim. Não cai nessa besteira de ser torcedor mimizento que acha que por causa de 2 partidas que o garoto não foi bem, que ele é bagre. Se fosse assim, o Wesley não tinha virado o que ele virou. Boa parte da torcida falando, é bagre, é muito ruim, babá. São Paulo foi lá, insistiu. O São Paulo teve um mérito na passagem dele pelo Flamengo, que foi esse, né? Manteve o garoto, insistiu, ele foi também, né? Corajoso, teve personalidade, foi resiliente. Tá aí, jogando na Roma, arrebentando na Roma, seleção brasileira. Então, a gente tem que ter muita calma nessa hora. Tem também o lateral Wanderson, que eu gosto muito, eu sempre digo para as pessoas que me perguntam em rede social e tal, eu já falei também algumas vezes aqui no canal. Para mim, o mais completo desses laterais que o Flamengo tem. O Flamengo tem o Daniel Salles, que é muito bom, pega muito bem na bola, muito ofensivo, mas que defensivamente eu acho que ainda tem uma lacuna, precisa evoluir, tem margem, óbvio, é muito jovem. Tem o Gustavo, que surgiu muito bem na Copinha de 2025, foi uma sensação, ele é muito veloz, está em todo canto do campo, é bom jogador também, mas para mim o Wanderson é o mais completo porque consegue defender muito bem, intercepta muito bem, vai muito bem também em alguns comportamentos defensivos, chama atenção a capacidade do Wanderson. Quando vai à frente também toma boas decisões, cruza bem, olha para a área, costuma tomar boas decisões mesmo sendo muito jovem, isso chama muita atenção. O jogador
maduro taticamente, tecnicamente, mesmo ainda muito jovem, tá? Então, o Wanderson é um jogador que me agrada demais. Projeto, sim, o Wanderson eventualmente, no médio prazo, no longo prazo, daqui a 1, 2 anos, até, quem sabe, jogando no time profissional do Flamengo, tá? Vejo um grande potencial nesse garoto, realmente, porque é um lateral completo. É importante o lateral saber defender e também atacar, e o Wanderson, na minha visão, consegue fazer as duas coisas, beleza? Então, falei um pouquinho para vocês dessa geração. Essa geração 2007, aliada a essa geração que o Bapo está falando, que ele está falando ali de atletas de 2009, 2010, né? Jogadores que têm hoje 15, 16 anos, são atletas de nascimento em 2009 e 2010. Essas duas gerações podem ajudar a fazer o Flamengo muito forte nos próximos anos. Tem uma turma em 2008 também que pode ajudar. O Rian Roberto, inclusive, que é a maior joia de todos, a maior promessa é 2008, né? Então, nesse meio aí tem também o Rian Roberto, que é 2008. Então, o BAP fazendo investimento que me parece acertado. O Flamengo muito importante, né? Se espelhar em La Masia, em Barcelona, e também essa questão da padronização tática. O Flamengo que mantém o mesmo padrão tático, o mesmo modelo de jogo, desde a base até o profissional. Isso é muito importante. Projeto esportivo, tá? Então, a tendência, sim, é que o Flamengo fique cada vez mais forte na base e colha frutos, tanto esportivamente quanto financeiramente. Vamos esperar, vamos aguardar, vamos analisar sempre, vamos torcer para que isso de fato se concretize, não é? Mais uma vez, desejo a todos um Feliz Natal. Amanhã eu estou de volta por aqui. Não esqueceu do like, não, né? Like, inscrição também. Comenta, compartilha e hype o conteúdo. Abração, eu fui. Saudações, valeu.